Boa tarde, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, espero que sim. Vamos falar uma coisa que eu já falei outro dia em outro vídeo. Tá cada vez mais difícil defender o AB, né? É assim, tem uma galera aí pedindo a extinção da ordem, a extinção do exame da ordem. Bom, primeiro que a gente teve uma notícia de fraude ligada ao exame da ordem. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Alguém, parece que o grupo de hackers conseguia acessar o site da GV para aprovar quem não deveria ser aprovado na primeira fase. Tem que apurar direito isso daí, mas parece que é bastante sério. Bom, agora vamos falar de outra coisa. Recentemente teve um caso, e eu já achei bastante grave pelo fato de ser divulgado pela ordem, mas pior ainda o que aconteceu. Há coisa de um ano, mais ou menos, até um pouco mais, teve um caso famoso que um advogado ofendeu um magistrado numa petição. Veja bem, não é que ele ofendeu o magistrado na petição. Eu li a petição de recurso de apelação e para mim ficou bem claro que aquilo era um argumento retórico. Eu explico. Ele move uma ação de reparação de danos por ter sido ofendido na internet. E na sentença o magistrado coloca, olha, a ofensa não foi tão grave assim, não foi ofensa. Isso é um mero aborrecimento da vida diária, qualquer coisa que o valha. E vida que segue, cada um que vá ser feliz. Daí ele fez um recurso de apelação, ele apresenta o recurso de apelação dizendo o seguinte. Mas ele fala, eu não estou ofendendo o magistrado. Mas para seguir essa linha de raciocínio, eu poderia xingar o magistrado de isso, aquilo, FDP, etc, etc, porque eu também não estaria ofendendo. Eu também, ou então, aquela ofensa não seria grave a ponto de ensejar uma indenização, mas ele fala, não estou ofendendo. O que ele faz, isso chama-se argumento retórico. É você tentar transportar o outro à sua situação para explicar a gravidade do fato. Vou explicar. Eu já usei esse argumento. Tive certa vez um processo na comarca de Santos, tá? Não lembro agora que vara que foi. Que um cliente meu, acusado de ser mau síndico, numa assembleia, ele foi ofendido. E parece que um dos moradores do prédio virou para ele e falou aquelas coisas de condomínio, sabe? Você não é homem, você é vagabundo, você é bandido, você é ladrão, etc, etc, etc. Porque supostamente ele teria feito acordos ruins para o condomínio. Parcelamento muito longo de dívida, etc. Bom, quando eu ajuizei a ação, peguei e falei, excelência, eu não estou aqui discutindo se meu cliente é bom ou mau síndico. Existem meios judiciais e extrajudiciais para você demover um síndico em tese incompetente. A minha discussão é, eu posso ofender uma pessoa publicamente por, em tese, ela ser incompetente? Me parece que não. Bom, daí na defesa, o advogado desse morador, ele apresenta uma defesa falando, olha, falei mesmo. Meu cliente falou mesmo porque o sujeito é incompetente mesmo, é vagabundo mesmo, é ladrão mesmo. O juiz me pergunta, bom, que prova que você quer produzir? Eu falei, nenhuma, né? Eu não quero produzir prova nenhuma. Se é matéria de fato, está provada, a única questão a ser discutida no caso é o direito. Fato não tem que discutir. E, bom, espera a sentença. Sai uma sentença de improcedência, tá? Eu até acho que esse colega desse caso, que supostamente ofendeu o magistrado, ou supostamente teria ofendido o magistrado, falou de... Ele se excedeu um pouco nas palavras, tá? Mas ele não ofendeu, ele deixa bem claro que aquilo é um argumento retórico. E eu peguei e falei na minha apelação, na época, isso já tem mais de 10 anos. Olha, se eu partir pela mesma linha de raciocínio do magistrado, eu poderia parar na porta da vara civil e começar a gritar que o magistrado não é homem, que o magistrado é vagabundo, que o magistrado é ladrão, né? Mas, obviamente, tribunal, que eu, Paulo Papini, não vou fazer isso, porque eu, Paulo Papini, vivo no Estado de Direito.
E as coisas no Estado de Direito têm que ser resolvidas através da lei, através da norma. E a norma não autoriza ninguém a xingar, não autoriza uma pessoa a xingar outra pessoa porque ela é incompetente. Ou porque ela é, em tese, incompetente. Né? Então, se eu, Paulo Papini, estou insatisfeito com o resultado que um juiz proferiu contra um cliente meu, o que tem que acontecer? Eu apelo e vou tentar ganhar no tribunal. E foi o que aconteceu naquele caso. Pois bem, nesse caso recente desse colega, a magistrada representou o mesmo no Tribunal de Ética da Ordem e, voilá, a OAB suspendeu o advogado por 90 dias. Detalhe, meus amigos, dentre as hipóteses legais do Código de Ética da Ordem, do Estatuto da OAB, Lei 8906 de 94, não existe a hipótese legal de suspensão por uma ofensa entre advogado e magistrado, entre advogado e advogado, entre advogado e promotor. Até mesmo porque, até onde eu me lembro, advogados, promotores e juízes estão em pé de igualdade. Estão em pé de igualdade. Complicado, né? Complicado. A ordem fez, nesse caso, deste colega, aquilo que Rui Barbosa não recomendava que se fizesse. Para quem teve o prazer de ler o clássico Coração aos Moços, Rui Barbosa falou o quê? Que o advogado nunca deve ser soberbo com os humildes e jamais ser subserviente aos poderosos. A OAB faz exatamente isso. Muito fácil pegar o advogado simplesinho, em comarca do interior, cara recém-formado que luta com dificuldade para sobreviver, processinhos picados, ganha dinheiro fazendo audiência, diligência, tirando cópia e atuar como carrasco em cima desse cara. E em cima do juiz? E em cima do juiz? Né? Não, excelência, não podemos mexer com excelência. Pô. Mas não é a própria ordem que fala advogados, juízes, promotores estão em pé de igualdade? Complicado. É assim, sabe o que é complicado, meus amigos? Porque assim, tem uma galera tosca aí que defende a extinção da ordem, a extinção do exame da ordem. Eu sou contrário a isso. Mas cada notícia dessas que eu vejo, sabe? Porque assim, cada vez que eu posto um vídeo aqui no canal falando da importância da existência do exame da ordem, etc., é assim, é uma chuva de xingamentos, é uma chuva de dislikes, sabe? Gente me chamando de comunista, de fabiano, de defensor de corrupto, e por aí vai, coisas piores ainda. Mas eu acho importante eu me manifestar em relação àquilo que eu realmente acredito. Mas cada vez que você vê a ordem tomando esse tipo de posição omissa, né? Agora lembrando do poema Linha Reta, né? Eu não queria alguém que confessasse um pecado, mas uma covardia, sabe? Quando você vê a ordem tomando esse tipo de posição covarde, atacando um advogado que deveria ser protegido, suspendendo esse advogado contra a lei, violando o princípio da legalidade, isso é seríssimo. Porque na verdade significa o seguinte: a verdade é que na hora que você rompeu o princípio da legalidade uma vez, você pode suspender qualquer um por qualquer motivo. Por quê? Olha, o Paulo Papini, ele fez um vídeo falando contra o PT. Pronto, vou suspender. Falou de política. Não, a OAB tem os artigos lá, falou, o advogado pode ser suspenso por isso, por isso, por isso. Qual que é as condições? É roubar cliente, sabe? No caso, no máximo, se houvesse prova do alegado, etc., uma sentença penal condenatória, ele poderia ser advertido. Seria caso para não mais que uma advertência, uma censura. E sem registro ainda. Não, a OAB suspendeu por 90 dias. Isso marca a vida de profissional. Isso atrapalha sobremaneira, e eu sei que atrapalha porque eu converso com esse colega bastante.
a manutenção da vida dele. E assim, é um rapaz que está desanimado com a advocacia. Hoje eu me sinto na obrigação de ser um coach informal dele, sabe? Sem cobrar um centavo. De estimulá-lo a advogar, de falar que vale a pena acreditar na justiça, que vale a pena acreditar na ordem, mas é complicado, né? É complicado. Então, assim, cada vez mais, eu me sinto menos animado a defender a ordem. Sabe? Cada vez que você vê uma coisa dessa acontecer, qual que é o meu ânimo, o elan que eu vou ter para defender uma classe que faz isso com aqueles que pagam a sua existência? Porque a OAB não existe de graça. Ela cobra e cobra caro. Milão por mês de um advogado. Para fazer isso? OAB, vergonha de você, viu? Vergonha. Mais uma vez, postura lamentável da ordem. Contrária à reforma da Previdência. Não, nossa, se eu for parar aqui para elencar todos os defeitos recentes da ordem, eu vou ficar um dia inteiro falando. Meus amigos que fazem parte dos quadros da ordem, que fazem parte dos conselhos diretores da ordem, das comissões da ordem, que eu posso falar que 95% delas são totalmente inúteis, tá? Reflitam sobre isso. Não fiquem bravos com o Paulo Papini. É assim, a OAB caminha a passos largos para a sua extinção, tá? Porque esse tipo de argumento, não sou eu que estou defendendo o fim do exame da ordem, mas alguém que saiba disso vai falar, pô, ela merece ser extinta mesmo. E cada vez vai ter menos gente como eu para falar, não, apesar dos defeitos, ela não deve ser extinta. Tá, vou fazer uma analogia rápida, tá falando com meu irmão agora no carro. Partamos do princípio que a polícia do Rio de Janeiro é ruim. Partamos desse princípio. Eu sou da cidade de São Paulo, não tenho elementos fáticos para pegar e falar a polícia do Rio de Janeiro é boa ou ruim. Mas eu vou partir do princípio que a polícia do Rio de Janeiro é ruim. Será que a solução para uma polícia ruim seria você tirar todos os policiais das ruas do Rio de Janeiro? Parece que não. Então, assim, as condutas da OAB têm sido, ultimamente, nos últimos 5, 6, talvez até mais anos, muito ruim. Muito ruim. Mas a extinção da OAB só piora a situação. Não melhora a situação dos advogados. Mas volto a falar. Tá difícil defender isso. Pensem nisso, diretores da OAB, se esse vídeo chegar a algum de vocês, tá legal? Não fiquem bravos com o Paulo Papini ou qualquer coisa, ou qualquer pessoa que fale algo semelhante ao que eu estou falando. Eu sou apenas mensageiro. Sabe aquela história dos arautos na Idade Média? Que o pobre coitado ia contar que a batalha foi perdida e pronto, morria também. Tá? Eu sou apenas mensageiro. Eu estou transmitindo o que eu vejo advogados falarem comigo diariamente no Facebook, em aulas que eu dou, em palestras, no meu canal do YouTube, etc. Tá legal? Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.